Deixa eu deixar aberto aqui. Beleza? Fechou. Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Entrando no final de dezembro, já estamos aí caminhando para o final. E como de costume, nós estamos aí falando e refletindo a respeito de como foi o nosso ano, como foi esse ano de 2019. E o tema desse mês fala sobre avaliando a nossa jornada, avaliando a nossa vida. E eu, particularmente, sem querer, eu estava preparando a palavra para hoje, e depois que eu fui ver, foi tendo alguns links com aquilo que eu falei no primeiro domingo desse mês, na primeira pregação, que falava sobre avaliando a jornada. E é engraçado porque as coisas, elas estão ligadas, por isso que é importante que você participe, que você esteja em todos os cultos, para que você possa compreender o entendimento completo daquilo que nós, como pastores, como conselho dessa igreja, nós queremos ensinar. Então, muitas das coisas que eu vou falar aqui, eu já até falei um pouco nesse primeiro domingo do mês de dezembro, mas nós iremos avançar porque elas estão ligadas umas às outras. E é sempre bom nós chegarmos no final do ano e nós fazermos um diagnóstico, fazermos uma avaliação de como foi o nosso ano. E isso é de praxe, todo ano a gente faz isso. Se você não faz, passe a fazer, para que você possa medir como você tem crescido ou regredido na sua vida em todos os aspectos. Mas acontece que a cada final de ano nós fazemos um diagnóstico. Mas como nós vamos no médico, quando nós estamos sentindo alguma dor, quando nós estamos passando por alguma situação difícil, nós também recebemos um diagnóstico. A gente custa marcar lá uma consulta, muitas vezes. Quando chega lá no lugar, às vezes nós precisamos ficar 2, 3 horas esperando atendimento. Muitas vezes nós não temos paciência, nós não temos tempo, e aí a gente desiste, a gente sai fora, a gente prefere passar na farmácia e comprar qualquer remédio. Comprar um Dorflex, comprar um Anador, comprar uma dipirona e resolver o problema. Porque nós somos pessoas cada vez mais aceleradas, nós não queremos resolver da maneira correta as coisas que nós precisamos resolver. E principalmente na saúde, isso é um exemplo clássico. Se você já passou por alguma situação, você sabe muito bem como é. E aqueles que conseguem receber um diagnóstico, aqueles que conseguem fazer uma consulta com o médico, nós muitas vezes recebemos uma lista de remédios, uma lista de cuidados a tomar, uma lista de coisas a seguir. E quantos de nós seguimos aquilo? Quantos de nós tomamos aqueles remédios, compramos aqueles remédios? Quantos de nós encarnamos todo o tratamento que precisa ser feito para que a gente possa melhorar da nossa saúde física, seja ela qual enfermidade for? Muitos de nós não fazemos isso. O médico passa tudo e a gente simplesmente não segue. Acorda de manhã, não, já estou bom, está tudo beleza, não precisa mais. E aí a gente segue a vida como se nada tivesse acontecido. E nós fazemos exatamente da mesma forma com a nossa vida em todos os aspectos, não apenas na física, não apenas quando nós estamos enfermos, mas em tudo. Quais os pontos hoje que você vê ao longo do seu ano todo, que você viveu, as áreas da sua vida que você consegue traçar um panorama, consegue ter um diagnóstico de como foi a sua vida amorosa, a sua vida financeira, a sua vida familiar, a sua vida ministerial, a sua vida no trabalho. Todos nós conseguimos medir com algum indicador, seja ele qual for que você colocar, você consegue medir. Não, foi bom, foi ruim. Não, eu consegui avançar. Não, eu regredi. Eu andei para trás, eu caí no buraco, eu bati a cabeça, eu meti o dedão na quina da porta e assim vai. Nós conseguimos, sim, dizer como foi o nosso ano em várias áreas da nossa vida. Mas o problema é que nós não tomamos a atitude necessária para mudar. Nós não tomamos o posicionamento necessário para que esse diagnóstico que nós fazemos todo final de ano, ele chegue numa resolução. Ele chegue no próximo ano
e a gente possa medir novamente e falarmos, não, eu venci, eu progredi, eu ganhei, eu lutei, mas nós não fazemos isso. E muitas vezes nós vamos procrastinando muitas coisas, nós vamos empurrando com a barriga, nós vamos, não, mês que vem eu começo na academia, não, mês que vem eu começo a ofertar, dizimar, não, quando eu ganhar mais eu vou começar a ajudar na igreja, não, quando eu tiver mais disposição, então eu vou fazer muitas coisas. E aí nós vamos empurrando com a barriga muita coisa. E mano, passou um piscar de olhos e nós já estamos em dezembro novamente. Esses dias no Instagram, no meu lá, estava mostrando aquelas lembranças. E de 3 anos atrás, quando a gente mudou para esse prédio. Eu falei, já tem 3 anos, velho. E aí nem tinha esse palco preto aqui, não tinha, a gente ficava no chão. E eu falei, velho, já tem 3 anos que nós estamos aqui. E esse ano de 2019, você viu como ele passou também muito rápido. E cada ano parece que vai passando mais rápido ainda. Quanto mais velho a gente vai ficando, parece que os anos vão ficando mais breves. Por quê? Eu vejo isso um pouco também por conta do nosso contexto globalizado que nós vivemos. Essa revolução tecnológica que nós estamos atravessando agora tem provocado em nós cada vez mais ansiedade, depressão. Nós estamos cada vez mais acelerados porque a informação ela chega numa velocidade muito mais rápida do que quando ela chegava na época dos nossos pais. Então, por isso que está na moda essas doenças, depressão, ansiedade, crise do pânico e tudo isso que as pessoas têm sofrido. Por quê? Por conta dessa globalização, dessa revolução tecnológica que nós estamos vivendo. As mudanças, elas estão cada vez mais rápidas. E a cada momento nós somos bombardeados com o nível de informação que o nosso cérebro, que a nossa mente, que o nosso coração não é capaz de suportar. O nosso processador, ele não suporta tanta coisa ao mesmo tempo. Por isso que muitas vezes a gente buga. Ficamos perdidos, sem saber o que fazer da vida, ficamos desorientados, vendo as situações, vendo as pessoas, vendo a sociedade, como ela tem cada vez mais progredido. E aí, quando é fé, em algum momento da nossa vida, a gente paralisa. Ficamos igual Chaves, quem lembra aí do seriado, fica... trava, bloqueia. Por quê? O nosso HD, o nosso processador não é capaz de suportar tanta coisa. E aí nós somos engolidos, cada vez mais por isso. Engolidos pela informação, pela mudança, pela circunstância e pelas demandas da vida. Por tudo isso nós vamos ficando cada vez mais ansiosos. Os últimos 10 anos, se você pegar de 2009 a 2019, o nível de transformação, principalmente tecnológica e digital, ele foi tão grande que especialistas e estudiosos da área projetam que a próxima década, de 2020 a 2030, as transformações e as mudanças que acontecerão serão cada vez mais rápidas e cada vez mais poderosas. E se nós não estivermos atentos a tudo isso, nós iremos ser engolidos, nós iremos ser cada vez mais, ficarmos cada vez mais ansiosos e sem saber para que rumo seguir. Porque é tanta informação, é tanto caminho, é tanta opção, que se você acha que nessa última década já teve demais, se prepare porque a próxima vai ser pior ainda. E aí o que isso tem a ver com a nossa vida? Tem a ver com tudo. Com tudo. Como nós iremos reagir? Como nós iremos nos portar ao novo ano e à nova década que virá pela frente? Muitos de nós estamos desprezando os fundamentos fundamentais daquilo que nós precisamos observar para que nós tenhamos sucesso na nossa jornada, para que nós tenhamos sucesso no nosso ano de 2020, nos próximos anos. O que nós precisamos aprender da palavra de Deus
E o que nós precisamos observar que nós estamos desprezando na nossa caminhada com Deus, e isso tem feito nós regredirmos, ao invés de progredirmos. Esse é o tema dessa noite. O que eu tenho desprezado? Quais são os fundamentos básicos? Quais são as coisas na minha vida que eu tenho desprezado, que eu não tenho prestado atenção na minha vida, que tem feito com que ou eu fique paralisado, ou eu ande para trás, ou eu simplesmente morra no caminho. São essas coisas que nós precisamos compreender e entender essa noite. O que eu tenho desprezado. E aí, fazendo o link da última palavra que eu compartilhei, como eu falei, hoje eu queria pegar o exemplo de Timóteo. Eu me identifico muito com Timóteo. Ele era um discípulo, um filho na fé de Paulo. E Paulo encarregou ele de cuidar das igrejas, encarregou de ensinar as igrejas. E Timóteo ficou muito na igreja de Éfeso. Aquela igreja que a gente comentou, aquela cidade que a gente falou no último domingo, a igreja de Éfeso, na cidade de Éfeso. E você pensa, Timóteo, um jovem, fala a palavra, um cara novo, ele tendo que assumir um trabalho, ele tendo que assumir uma posição de liderança numa igreja que Paulo havia ficado ali, no mínimo, dizem as escrituras, por 3 anos, 2 anos e meio, mais ou menos. Agora Timóteo ele deveria assumir, deveria liderar aquela igreja. Então Timóteo, ele não contava muito com o crédito daqueles irmãos, porque ele era jovem e Paulo estava preso, e Timóteo ele deveria sair um pouco da sombra de Paulo. A influência de Paulo era grande, Timóteo ele precisava assumir essa posição, assumir essa postura. Então Timóteo ele tinha um grande trabalho pela frente. E como nós vimos, a igreja de Éfeso, a cidade de Éfeso, ela era muito importante no mundo antigo. Ela era uma cidade que tinha o maior porto, como nós comentamos, tudo que entrava para o Império Romano passava pelo porto de Éfeso. Era uma cidade muito movimentada no comércio e havia muita diversidade filosófica, cultural e religiosa. A cidade ela era uma cidade grande. Havia muita diversidade, havia muitas coisas que as pessoas poderiam fazer, muitas coisas que elas poderiam optar a seguir. O paganismo, as filosofias. A cidade de Éfeso era conhecida pela deusa Diana, onde existia um templo em que pessoas de várias outras cidades e regiões viajavam para lá para prestar culto a ela. E a igreja de Éfeso ela estava ameaçada por toda essa diversidade cultural, filosófica e religiosa. E Timóteo tinha esse trabalho de conduzir essa igreja num caminho de salvação, num caminho aonde o final seria Cristo. Timóteo ele tinha um grande trabalho em conduzir o ensino dessa igreja. Esses irmãos que iam se convertendo, esses irmãos que se converteram lá quando Paulo passou por lá, agora eles precisavam ter uma nova mentalidade, eles precisavam ter um novo coração, porque havia tanta diversidade de filosofias, de cultura e de religiões pagãs naquela época e naquela cidade específica, que os irmãos precisavam muito de Timóteo, que o seu trabalho fosse fiel. E o que difere hoje dos nossos dias? Quanta diversidade nós temos, quantas coisas nós temos de opção para seguirmos, quantos caminhos nós temos para podermos andar, quantas culturas, quantas religiões, quantas filosofias. O contexto hoje pode ser diferente, mas ele é similar. Os deuses mudaram de nome, mas continuam os mesmos. O ego, o dinheiro, o sexo. E quando você lê o livro de Efésios e as cartas de Paulo a Timóteo, você vai perceber o ensino constante de Paulo em relação a isso. Nada mudou. Nós estamos inseridos no mesmo contexto. E Timóteo precisava de muita sabedoria e aconselhamento para lidar com as pressões externas e os temores internos, para não comprometer o trabalho.
Então você pensa, a pressão que ele tinha internamente de sair da sombra de Paulo e a pressão externa de todo esse contexto que ele estava inserido ali. Timóteo tinha um grande desafio. E aí eu queria te convidar para que você abrisse a sua Bíblia lá, em 1 Timóteo, no capítulo 6, a partir do versículo 11. Primeiro Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Pois pega uma aguinha para mim, Marcos Paulo, por favor. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Você, porém, que é um homem de Deus, fuja de todas essas coisas más. No capítulo 6 aqui, se a gente for andar um pouco aí nos versículos anteriores, nós iremos ver Paulo ensinando e direcionando Timóteo para que ele fugisse dos falsos ensinamentos, para que ele fugisse dos falsos profetas que haviam se levantado ali, de um ensinamento que não era condizente com a palavra de Deus. E aí ele fala aqui antes sobre o amor ao dinheiro, que era a raiz de todos os males. E aí ele continua falando, olha, você, porém, que é um homem de Deus, fuja de todas essas coisas. Busque a justiça, a devoção e também a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Lute o bom combate da fé. Apegue-se firmemente à vida eterna para o qual foi chamado e que tão bem você declarou na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que a todos dá vida, e de Cristo Jesus, que deu bom testemunho perante Pôncio Pilatos, encarrego de obedecer a esta ordem sem vacilar. Assim ninguém poderá acusá-lo de coisa alguma, desde agora até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora lá no versículo 20. Timóteo, guarde aquilo que Deus lhe confiou. Evite discussões profanas e tolas com aqueles que se opõem a você com suposto conhecimento. Alguns se desviaram da fé por seguirem essas tolices. Que a graça de Deus esteja com você. Agora pula um pouquinho aí para frente, 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 15. Esforce-se sempre para receber a aprovação de Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem do que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Evite conversas tolas e profanas, que só levam a mais comportamentos mundanos. Esse tipo de conversa se espalha como câncer, a exemplo do ocorrido com Emineu e Fileto. Eles deixaram o caminho da verdade, afirmando que a ressurreição dos mortos já aconteceu. E com isso desviaram alguns da fé. Agora passa lá para o versículo 22. Fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Em vez disso, busque a justiça, a fidelidade, o amor e a paz, na companhia daqueles que invocam o Senhor com o coração puro. Até aqui. Então aqui nós vemos o contexto, nós vemos aquilo que Paulo está direcionando Timóteo para seguir, para viver. Diante de todas aquelas circunstâncias, diante de todo aquele contexto, Paulo ele ensina. Espera aí, esse foi tá voando aqui. Paulo agora ele dá uma orientação clara para Timóteo de como ele deveria agir e de como ele deveria lidar com os irmãos e com a igreja de Éfeso. E aqui, algumas coisas que eu anotei que nós precisamos prestar atenção. A primeira coisa delas é que Paulo ele fala para que Timóteo fuja, para que Timóteo evite certas situações e certas pessoas. Paulo fala, olha, evite você se ajuntar com esses falsos mestres,
Fuja desse tipo de pessoa. Essa é a primeira orientação de Paulo para ele. Fuja, evite os falsos ensinamentos, as discussões que só levam a brigas, a pessoas que buscam tretas e fingem de irmão, mas não é. Pessoas que só querem brigar. E fuja das paixões da juventude. E as paixões da juventude aqui nós podemos falar não apenas as paixões e as tentações sexuais, mas aquilo que a nossa juventude, muitas vezes, ela acaba colocando os pés pelas mãos, que é a intolerância, a arrogância, a falta de domínio próprio e a paciência, que são características que Paulo teve que deixar na cruz de Cristo, para que Cristo vivesse nele. Então agora Paulo está orientando Timóteo, falou: olha, Timóteo, fuja desse tipo de coisa, evite as paixões da juventude, para que você seja bem sucedido no trabalho que você tem para fazer. E além disso, em contrapartida, há uma orientação clara daquilo que Timóteo deveria buscar. Ele deveria ir ao encontro do verdadeiro ensinamento. Não bastava ele fugir, não bastava ele correr, não bastava ele se esconder, ele precisava ir em direção, ele precisava buscar algo, que era o ensino verdadeiro das Escrituras, para que ele não misturasse no rolo do seu ensinamento as filosofias pagãs, as religiões pagãs. Não, Timóteo, ensina o ensino verdadeiro da palavra de Deus. Lute o combate certo e as brigas certas, porque se você ficar preocupado em combater cada heresia que as pessoas estão levantando, você vai ficar doido. Você não vai conseguir. Então combata o bom combate. Brigue as lutas certas. Que você preserve, que você busque a mansidão, a perseverança, a fé, a devoção, o amor, a justiça e a fidelidade. Essa era a base de sustentação do ministério de Timóteo. Que se Timóteo quisesse ser bem sucedido na missão que tinha para ele deveria observar. Ele não poderia desprezar esses fundamentos que Paulo estava direcionando para ele. E o que eu aprendo com isso? Que para que a gente seja mais efetivo e assertivo no ministério e na vida, nós não temos apenas que fugir do diabo, das tentações, das coisas que nos afastam de Deus. Não apenas isso, mas nós precisamos correr e buscar e ir na direção correta daquilo que é a vontade de Deus para nós. Porque enquanto você estiver preocupado em fugir do diabo, em fugir das tentações, em fugir daquilo que você tem medo, meu irmão, isso uma hora não vai se sustentar. Por quê? Primeira coisa, porque quem foge, quem corre, está sem direção, está sujeito a não chegar a lugar nenhum. Se você está fugindo, seja lá de quê ou de quem, você não vai chegar em lugar nenhum. Está perdido e sem direção. A cada momento você vai estar susceptível às circunstâncias e aos novos ensinamentos que surgirão diante de você. E sabe o que vai acontecer? Você vai se cansar, você vai morrer no meio do caminho. Porque a cada momento você vai querer apagar um incêndio. Porque a cada momento você vai identificar na sua vida algo que você está fugindo, está correndo, e você vai cada vez mais nessa direção louca, sem saber para onde ir, que você vai se cansar. Então você começa o ano fazendo o compromisso de cuidar da sua saúde, você começa o ano fazendo o compromisso de ser fiel, você começa o ano fazendo o compromisso de investir no seu casamento, mas aí vai passando os meses, vai passando os anos, e você é engolido pelas circunstâncias. A instabilidade emocional toma conta do seu coração, porque você não tem foco, você não tem objetivo, você não sabe para onde você está indo. Você vai ser dominado pelas urgências, pelas demandas e ao que está na moda.
Você vai ser dominado por isso. A cada momento você vai querer apagar um incêndio, a cada momento você vai querer resolver um problema, mas isso não vai criar uma sustentação firme para a sua vida. Então, por isso você está perdido. Enquanto você estiver focado nas urgências, em resolver as demandas que a cada semana aparecem, meu irmão, você vai se cansar, você vai morrer, você vai viver uma montanha russa de sentimentos, de emoções, de convicções. Mas se você não firmar nos fundamentos que a palavra de Deus nos traz, você vai se perder. Então, por isso é necessário você focar, você direcionar o seu caminho, a sua vida, para onde você quer chegar, para onde você precisa ir. Foque naquilo que é importante, naquilo que é essencial, e não naquilo que é urgente. Porque à medida que você focar o caminho, à medida que você focar naquilo que é essencial na sua vida, na sua jornada, meu irmão, as coisas elas vão se ajustando. E quanto mais você buscar a vontade de Deus para a sua vida, mais você vai encontrar o caminho, a direção, o propósito que Deus tem para você. E aí no meio do caminho você vai se encontrando. Porque é melhor você ter uma direção, um foco, algo a seguir, do que você não ter nada. Do que você não saber para onde você está indo. Porque você não vai chegar em lugar nenhum. E em consequência disso tudo, a sua jornada ela fica comprometida pela falta de foco naquilo que é importante. E o que é importante, meus irmãos, é você buscar o ensino verdadeiro das Escrituras para a sua vida. É você lutar o combate certo, as brigas certas. Tem gente que, qualquer treta que acontece na internet, velho, o cara tá lá brigando e debatendo com todo mundo. Qualquer coisa que acontece na vida da igreja, o cara quer dar sua opinião, o cara quer meter o bedelho. E aí isso vai se tornando um fardo pesado demais. Ora ele está lutando uma causa, ora ele está lutando outra causa. Qual causa nós fomos chamados para lutar? Qual evangelho nós fomos chamados para pregar? Foque no combate certo. Porque enquanto você ficar brigando e guerreando e lutando e defendendo outras causas que não for o evangelho puro, simples e verdadeiro, você vai se cansar. Você vai desanimar. Por isso é necessário você ter foco naquilo que é importante, naquilo que é essencial. Porque intencionalidade e foco determinam aqueles que serão bem-sucedidos. Determinam aqueles que serão bem-aventurados. Se você quer ter um casamento bem-sucedido, meu irmão, você precisa investir tempo. Você precisa investir dinheiro. Se você quer viver uma vida que glorifique a Deus, você precisa orar mais, você precisa ler mais a palavra. Porque se você não deixa a vida me levar, no final de 2020, você vai perceber que você não chegou a lugar nenhum. Então liste as áreas da sua vida, as coisas que você está desprezando, as coisas que você não está focando, e que essa noite você possa tomar uma atitude, porque o ano ainda não acabou, ainda faltam 16 dias, e quando vira o reloginho lá de 31 para o dia 1º, não existe nada de mágico que vai acontecer, é apenas uma virada de data. Mas a atitude, ela precisa vir do nosso coração. O nosso posicionamento, ele precisa vir hoje. Nós precisamos tomar a decisão no dia que se chama hoje. Que você seja intencional.
que haja foco naquilo que você busca e na missão que Deus colocou para que você pudesse realizar. Quais são os pontos que você deve evitar? Quais são os gatilhos que você precisa fugir, correr, sair fora, literalmente? O cara quer emagrecer, mas ele só anda com a turma que come pizza todo dia. O cara quer ter um casamento bem sucedido, mas ele só anda com os caras que querem separar, que falam mal da esposa. Fica difícil assim. Então, enquanto você não firmar no seu coração, na sua mente, o propósito de vida que você tem, existem coisas que você precisa fugir, meu irmão. Se você tem problema com bebida, você tem que passar longe de boteco. Tem vezes que alguns aqui, como antigamente, vão aí jogar sinuca e tudo mais. Se você tem problema com bebida, você precisa fugir dessas coisas, você precisa evitar essas coisas até que Cristo seja formado, até que você seja maduro o suficiente e consiga resistir a essa tentação. Aí depois você pode continuar andando, você pode sair com seus amigos, frequentar outros lugares, porque você não vai ser mais influenciado por eles, mas você vai ser aquele que vai influenciar. Você vai ser aquele que vai apontar o caminho, que vai direcionar a vida daquelas pessoas. Não, meu casamento está horrível, eu vou separar. Não, peraí. Eu estou andando num caminho, numa jornada que leva a plenitude de vida em todos os sentidos, em todos os aspectos. Não que o meu casamento seja perfeito, não que no meu emprego seja as mil maravilhas, mas vem andar comigo que eu vou te levar por esse caminho que eu estou indo. Eu vou te ajudar a você identificar as coisas que você tem desprezado, que podem estar comprometendo o seu casamento, a sua família, o seu emprego, a sua saúde física. Vem, que eu sei para onde eu estou indo. Será que você é capaz de falar isso essa noite? Será que você é capaz de olhar para o seu coração, de olhar para a sua vida e entender e ter a convicção de que você tem foco e que você é intencional nas coisas que você deseja para o ano que vem? Se não, meu irmão, que essa noite você possa fazer esse compromisso, que você possa orar, que você possa colocar a sua vida diante de Deus e tomar essa decisão essa noite. Não espere a virada do ano, mas que nessa noite você possa olhar para o seu coração e ser intencional naquilo que você deseja para o ano que vem. Que você possa observar todas as coisas que você tem desprezado, que você desprezou ao longo desse ano e que fez às vezes você chegar onde você está hoje. Então, no nome de Jesus, que a gente possa orar. Feche seus olhos aí. Coloque sua vida diante de Deus, coloque seu coração diante de Deus. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos colocar nossa vida, nosso coração diante de Ti, Pai. Clamar que o Senhor venha trazer direção, que o Senhor possa trazer luz à escuridão. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a encontrar esse caminho, Paizinho, que vai nos conduzir à vida eterna, à salvação, que vai nos conduzir, Senhor Deus, a viver uma vida plena no Senhor. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor ajude os meus irmãos, aqueles que estão sem direção, sem saber para onde ir, aqueles que estão se auto-sabotando, Pai. Deus, no nome de Jesus, que eles possam encontrar forças no Senhor, Pai. Porque assim como Timóteo tinha um grande trabalho, um grande desafio pela frente com aqueles irmãos, Pai. Mas ele encontrou forças no Senhor, ele buscou o Senhor. Ele teve a humildade de receber orientação, ensino. Que assim seja conosco, Pai. Que o Senhor nos dê um coração ensinável, uma mente aberta, Pai. Para entender e compreender, Senhor Deus, quais os fundamentos que nós estamos desprezando, Pai.
e como isso tem afetado e comprometido a nossa jornada, Pai. No nome de Jesus, que nós possamos chegar o ano que vem, Paizinho, contando as alegrias, as bênçãos que o Senhor depositou e derramou sobre nós, Pai. E como nós fomos diligentes, como nós fomos intencionais, Deus, em receber tudo isso e viver tudo o que o Senhor reservou para nós, Pai. No nome de Jesus, Pai, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém.